Você quer realizar uma transformação na sua pintura? A sua oportunidade chegou! É agora que você vai virar a chave da sua maneira de pintar. Mesmo que você não tenha muita habilidade, mesmo que você seja iniciante, que você só tenha os materiais básicos, essas pinturas aqui, se você tiver o passo a passo, se você souber cada etapa, do que fazer em cada etapa, você vai pintar. Você vai superar suas expectativas aí dentro da tua casa, pela internet. Isso mesmo. E quando você terminar, você vai olhar para a tua pintura, vai ficar que nem eu aqui, babando, e vai poder dizer: eu consegui, eu sou capaz. Você tem essa necessidade de progredir, de evoluir na sua pintura, de querer pintar melhor? Eu tenho essa necessidade até hoje. Até hoje eu quero pintar melhor. Até hoje eu quero evoluir, porque o aprendizado nunca termina. O aprendizado é constante. Que chega uma hora que você olha para a tua pintura e quer mais. Quer algo mais da sua pintura. E para mim, te ensinar a pintar, eu tive que aprender como te ensinar pela internet. Eu tive que aprender a lidar com esse universo da internet online, que para mim era um bicho de 7 cabeças. Tive que buscar conhecimento para chegar até aqui, para chegar até você, para te ensinar. Chegou uma hora que eu tive que escolher, que eu tive que mudar. Ou eu mudava, ou eu ficava na mesmice de sempre, na velha e boa rotina de dona de casa, sem nenhum elogio. Ainda quando o marido, filho chegava em casa, perguntava o que eu tinha feito o dia inteiro. Era uma tristeza que me inundava, mesmo que eu tivesse a pintura, porque a minha alegria da pintura é ensinar. O que eu gosto mesmo é de passar adiante o que eu sei. Maricélia quer passar para frente todo esse conhecimento que eu adquiri aí nesses 25 anos na pintura em tecido. Que além de eu passar para você uma fonte de renda a mais para você, eu vou te passar alegria. A alegria de pintar, a alegria de ser valorizada, a alegria de progredir. A alegria é uma coisa que não tem valor, não tem preço você se sentir alegre, você se sentir feliz, você se sentir bem. Sabe, a gente chega numa altura da vida, eu tenho 55 anos, eu não sei quantos anos você tem, 50, 60, 65? Você já experimentou essa alegria de fazer alguma coisa com carinho, com amor, se sentir cheia de vida? É muito bom você se sentir cheia de vida, se sentir com vontade de fazer alguma coisa, de ser uma artista. De ser artista que você sempre sonhou, de ser artista da família. Eu sou artista da minha família. E você pode ser artista da sua família também? Também eu tenho mais de 160 vídeos no YouTube. Quando eu comecei há 2 anos atrás, para colocar um vídeo foi um sacrilégio. Onde eu tive que aprender. Tô aprendendo até hoje, ainda tô descobrindo. Já tô lá com 160 vídeos no YouTube, 14 mil seguidores. Eu cheguei a 14 mil seguidores. É um canal pequeno. Tem a fanpage também, que passa uns 10 mil. O grupo, gente, o grupo dá quase 12 mil seguidores. Se eu for fazer a conta, gente, dá quase 50 mil pessoas que apreciam a minha arte. É muito orgulho, é muita alegria para minha vida. Eu jamais imaginei chegar até aqui e é por isso que eu quero te ensinar, que eu quero que você chegue mais longe. Porque você pode ter essa alegria pode invadir tua vida. Imagina eu, uma dona de casa aqui no interior do estado de São Paulo, moro numa cidade pequenininha. Essa alegria que a pintura me proporciona é o meu maior tesouro. E é desse tesouro que eu estou falando para você. É um tesouro único, é uma experiência única. E é esta experiência que eu quero que você viva, que você vire a chave, que você aceite essa transformação que a pintura pode realizar na sua vida, na sua rotina de dona de casa. Você pode transformar a sua vida através da pintura, através da arte. Eu preparei para você um mini workshop, um ramalhete de rosas. Você vai perceber como você pode transformar a sua pintura.
é esta pintura. Assista todo o vídeo, vale a pena. Reserve um tempo especial e assista o vídeo. Vem comigo. Para transferir o risco, eu uso carbono preto. O plástico é para proteger o papel manteiga. Tiro uma folha, né? Eu vou, movimentando o plástico. E este risco eu vou deixar ao alcance da minha visão, para que eu possa ir acompanhando alguns detalhes do risco durante a pintura. Vamos à pintura então? Vou borrifar um pouquinho de água, umedecer levemente o tecido. Com a brotinha Condor 460, número 2, a cor azul bebê, um tom de azul bem clarinho. Envolvi bem o pincel, tirei o excesso, raspando aqui na tampinha, com o pincel em pé, começando bem próximo do desenho. Eu vou envolver essas rosas em uma nuvem azul bem clarinha. Posso passar por cima das folhas. Tem muito pouco, eu volto aqui na tampinha, raspo bem, lambuzo os dedos, que faz parte do processo, tiro um pouco do excesso e continuo esfumaçando nas pontas do desenho. Com a cor rosa bebê, bem clarinho, vou colocar algumas nuances. Não deixe parado, deixe bem esfumaçado. Com o pincel número 10 e a cor amarelo limão, eu vou reservar o espaço da rosa. A rosa, as pétalas, elas formam biquinhos assim, ó. Sempre que você for fazer a reserva de espaço, observa esses cantinhos, para você definir esses cantos. Olhe os cantinhos, então esses cantos, esse bico, esse serrote da rosa, você tem que respeitar. Uma regrinha de ouro para você guardar. Com a ponta do pincel, eu preencho. Não há necessidade de você preencher tanto a trama do tecido na ponta das pétalas. A rosa dobrada, também vou reservar o espaço dela dentro do risco que eu transferi. Este lado você deixa mais clarinho. Não há necessidade de preencher a trama do tecido. Botão, também vou reservar o espaço dele. Com o mesmo pincel número 10, é um pincel que não está muito cortado, né? Nem muito lixado, um pincel de cerda. Número 10, número 12, eu vou reservar o espaço das folhas. Onde vai ter as folhas, eu vou reservar o espaço. Reservando também o espaço da pétala, respeitando esse espaço. Tirando sempre o excesso da tinta na lateral da tampinha. Aqui tem 3 folhinhas, vai observando o risco onde estão as folhinhas. Essas folhinhas mais claras, você não precisa preencher completamente a trama do tecido. Ó. Sobrou um restinho de tinta aqui no pincel. O que eu vou fazer? Vou esfumaçar, olha só, somente uma sujeirinha. Vou passar em todo o contorno. Fazendo assim, olha lá, um fundo para sua pintura. Com o mesmo pincel, posso pegar também o pincel maior. Vou usar agora o cinza lunar. Vou tirar o excesso no contorno da tampinha e vou escurecer um pouquinho mais, ó, mais próximo do desenho. Com a ponta do pincel, ó, eu vou distribuindo essa mancha, essa sujeirinha do cinza lunar e esfumaça, né? Eu escureci um pouco mais aqui, então eu vou escurecer um pouquinho mais também desse lado, ó, usando essa sujeirinha que fica no pincel. Observa o movimento do pincel, eu vou girando, ó, vou girando o pincel. Aproveita
todo o restinho de tinta que tem no pincel, bem esculachadinha. Com o sépia, já peguei uma quantidade de tinta menor, vou definir um pouquinho mais os cantos mais profundos. Pego a tinta bem na pontinha do pincel, tiro o excesso e vou escurecer um pouquinho mais e vou girando o pincel. Trabalha com uma quantidade muito pequena de tinta. Olha só, os cantinhos mais profundos e as pétalas que estão por baixo, eu escureci com o sépia. Com a cor amarelo ouro, mesmo pincel, vou escurecer o copinho aqui, ó, o círculo. Eu vou marcar, na verdade, onde vai ser o copinho. Vou escurecer também, ó, o que fica por baixo. Em cada canto que tiver, olha só. No canto. Então, o que eu fiz aqui, ó? Escureci o centro, deixei aqui ó, a parte central mais clara e escureci os cantos. Peguei a tinta ó, na ponta do pincel, vou escurecer o copinho em volta da pétala central. Pego a tinta, ó, pouca tinta, e tiro o excesso na tampinha. Ó. E em cada canto eu escureço um pouquinho mais. A rosa dobrada, eu vou escurecer aqui o fundo, fazer um arco ó, com a ponta do pincel e vou passar, olha só, pegar um restinho de tinta aqui, pegar uma quantidade pequena de tinta, tirar o excesso e vir somente ó, com uma sujeirinha. Pro botão, peguei um pouquinho de tinta, ó, tiro o excesso, raspo bem a parte de baixo e vou escurecer ó, somente o lado de baixo. Com o pincel número 8 e a cor verde pinheiro, enquanto as rosas secam, eu vou trabalhar as folhas. Pego a tinta ó, no canto do pincel e vou escurecer ó, o lado de baixo, olha só. Eu vou praticamente ó, só colocar a tinta ó, de um lado dessas folhas, sem me preocupar muito com o contorno, ocupando o espaço que eu reservei. Escurecendo sempre ó, um pouquinho mais o lado de baixo. Eu posso passar bem à vontade essa tinta. Ó. Não me preocupo com o contorno. As folhinhas mais claras, vou colocar uma pequena quantidade. Ó. Uso bem a tinta, sem cobrir toda a cor do fundo. As folhas mais clarinhas, ó, somente uma sujeirinha. Com a cor sépia, pincel número 8, escureço o centro aqui das folhas, olha só. Escureço bem com sépia para dar profundidade. Com o pincel número 8 e a cor verde grama, eu vou definir levemente um lado da folha, olha só. Ela tá bem preenchida. Com o verde grama, eu vou puxando a pontinha da folha. Confere o risco e vê para que lado que tá virada a pontinha da folha. Com o verde grama, eu vou definindo um pouquinho essa pontinha da folha. As menorzinhas também posso ó, definir só um pouquinho, ó. Deixando ainda, né, bem solto, ó, bem à vontade, esse formato das folhas. Com o verde kiwi ou verde folha, qualquer tom de verde um pouco mais claro que você tiver, ó, você vai clarear. Pega a tinta ó, no lado do pincel, só coloca. Você define a folha. Você vai colocando mesmo a tinta. Clareia mais um lado, ó. Um lado você faz mais claro e o outro, ó, você só dá uma esfumaçadinha. Olha, ó. Coloca um tiquinho de tinta, né? Só para dar uma esfumaçadinha. Olha só as folhinhas menores bem de pertinho, ó. Somente de eu clarear um pouquinho, eu já defino um pouquinho essas folhas, ó.
Nas maiores também, ó, só coloco a tinta, ó, e dou uma puxadinha. E o lado de baixo, ó, também coloco uma sujeirinha. Eu vou construindo a folha. Pouca tinta e sempre raspando o excesso, olha, tudo na tampinha. Um lado da folha você deixa mais claro e o outro você apenas esfumaça um pouquinho, definindo o formato da folha. O contorno que vai transformar essas manchas, esses borrões em folha. O restinho de verde que sobrou aqui no pincel, você aproveita, sai rebolando pelo pano, ó, girando o pincel e colocando mais uma tonalidade no fundo da pintura. Enquanto as folhas enxugam um pouquinho a tinta, vou colocar mais uma camada de cor nas rosas, com a cor caramelo, olha, no fundo aqui do copinho, pouquinha tinta, eu vou escurecer o copinho e o fundo da pétala que abraça o copinho. Pouquíssima tinta, vou lá no centro do copinho e dou umas batidinhas, ó, sem alisar muito. E vou escurecer também um pouquinho aqui no fundo da pétala. Vou escurecer um pouquinho mais com o púrpura. Olha só a quantidade, é mínima. E vou apenas, ó, dar mais profundidade nesse copinho com a cor púrpura, ó. Tirei ainda o excesso, é melhor você pegar novamente do que você colocar muita tinta. Posso até escurecer, ó, só um pouquinho aqui no fundo do copinho. Um pouquinho dessa sujeirinha também no fundo das rosinhas dobradas, olha só. Lavei o pincel com a cor verde bebê bem clarinho, pode ser até o erva doce ou branco com verde folha. E eu vou clarear, ó, só um pouquinho, ó. Vou pincelar uma camada, uma poeira, bem pouquinho, é apenas uma luz. Vou usando a sujeirinha que eu deixo aqui, ó, quando eu limpo o excesso da tinta. Vou clareando o lado da folha que recebe mais luz. Olha só, é só uma sujeirinha, ó, colocada assim, ó, até de uma forma bagunçadinha. As folhinhas mais clarinhas eu também coloco apenas uma pincelada. Olha só como ficou o fundo da pintura. Fica um pouco borrado, um pouco manchado, mas este é o fundo da pintura. É a primeira etapa aqui do nosso workshop. Na próxima aula do workshop, na quarta-feira, eu vou continuar o processo dessa pintura e você vai entender mais uma etapa dessa pintura. Agora é a sua vez de pegar as tintas e os pincéis e trabalhar também um fundo para a sua pintura. Quero ver você transformar a sua pintura, pintar com liberdade de criação. Me acompanhe no próximo workshop, na quarta-feira. Não perca! E você que foi corajosa e viveu essa experiência, transferiu o risco e pintou, eu quero ver. Tira uma foto e posta nos comentários. Ou qualquer dúvida que você teve aqui durante a pintura, deixa aí nos comentários que eu respondo para você na próxima aula, no próximo workshop. Te encontro lá. A pintura desse ramalhete não para por aqui, continua na quarta-feira. Na quarta-feira você vai perceber o quanto de tempo você perdeu por não ter tomado uma atitude, ó, de virar a chave na sua pintura, de mudar teu jeito de pintar.
Porque para virar a chave, para viver essa transformação, é uma atitude que pode vir só de você. Só você pode decidir, só você pode escolher mudar a sua vida, mudar a sua pintura. É só você que pode fazer essa escolha. Aproveita esse vídeo, pega a tua tinta, pega os teus pincéis, transfere o risco para o pano e viva essa experiência. Experimente pintar com liberdade de criação. Você vai superar as suas expectativas e vai querer mais, vai querer saber como é que faz isso realmente. E vai ter mais na quarta-feira. Na quarta-feira você vai ter mais um pouquinho desse gostinho de pintar com liberdade de criação. Alimente esse desejo de querer pintar assim, de querer pintar com liberdade de criação. Eu te espero na quarta-feira. Deixa nos comentários o que você achou dessa primeira aula, desse nosso mini workshop. Eu quero muito saber a tua opinião.